Boa noite. Meio desanimado, né? Tá muito pesado o negócio aí. Vamos deixar o pessoal ficar mais leve, eles já irem sendo atendidos pela equipe que está aqui. Boa noite. Pronto. Você sabia que essa energia, tanto a gente precisa, como eles precisam? Quando a gente está do outro lado da história, a gente sempre acha que é fácil resolver os problemas. Quando a gente não está envolvido no problema, né? Então a gente sempre acha que é batata. Todo vizinho sabe como resolver o problema do outro. Só não sabe resolver quando aquele problema se torna dele. Porque aparentemente nós temos fórmulas para resolver as coisas. Só que nós esquecemos que nós não somos autômatos. Nós não somos autômatos. Nós somos pessoas. E ser pessoa é estar dentro de um elemento de variabilidade que torna a vida algo fantástico, perplexo. Porque você não tem como prever exatamente o que vai acontecer. As possibilidades são múltiplas. Isso é que dá ao ser humano o poder de co-criador. Aonde ninguém achava a saída, aparece uma criatura que ali enxerga. Aonde alguém achava que não ia dar em nada, aparece alguém que pega aquilo e dá um sentido. Então, é justamente essa variabilidade, esse padrão de diferenças que nos propicia ir cada vez mais adiante. Então, quando a gente fala desse jeito, poxa, legal, é bom. Mas essa é a nossa dificuldade, conviver com o outro nas suas diferenças. Porque nós sempre ficamos a imaginar conviver com o outro nas nossas semelhanças. E isso é importante, porque quando eu falei dessa energia, né, com a energia que a gente está trazendo, é porque, veja só, eu estou, como diz minha secretária, ela gosta muito de me fazer alguns mimos, né? E aí ela disse: ô doutor, o senhor está tão bonitinho de camisa de lista de bolinha. E eu fiquei catando a bolinha, pensando que eram os botões. Ela disse que a bolinha era que estava aqui, certo? Ou seja, eu sei que é necessário reduzir o peso, principalmente a circunferência abdominal, porque existe uma relação entre tamanho da circunferência abdominal e mortalidade por doenças cardiovasculares. Há uma diferença muito grande entre saber que o melhor é reduzir, saber que existem classes diferentes de alimentos que são mais propícios a isso e outras que não são, saber que a atividade física é um dos meios para conseguir e colocar tudo isso junto em prática no caldeirão para a bolinha desaparecer e ficar só a camisa de lista. Por que eu estou dizendo isso? É porque, como nós não somos autômatos, existem outros elementos. Então, hoje eu estava vindo para cá, morto de fome, comi um pouquinho só, e aí passei na padaria para comprar pão, queijo e presunto para as meninas amanhã de manhã, e tinha lá um salgadinho com queijo, presunto, não sei o quê. É a melhor coisa para comer? Não. Mas estava uma fome mísera, certo? Mas eu podia ter visto, por exemplo, o iogurte, mas aquilo me atraía mais. E lógico, quando a gente disse, vamos dizer o seguinte, mal educado, podia ter pego um iogurte diet. Mas a questão toda que eu estou querendo trazer é que nós precisamos perceber o que é que nos move, tá? Há muitos séculos atrás, milênios, nós éramos chamados de homem da caverna. E eu me perguntava por que diacho os homens da caverna, né? E uma das coisas era simples, porque dentro da caverna você estava protegido, do lado de fora os bichos, crau, te comia. Então você saía para conseguir alimento e voltava para a caverna. Então veja só, nessa escassez, porque hoje é fácil, a gente para o carro ali no Redmix, enche e come o que quer. Para no McDonald's, come o que quer. Mas naquela época não. Então nesse momento, o que é que acontecia? Os alimentos que tinham maior potencial calórico, ele nos dava uma reserva de energia durante mais tempo. E lógico, da mesma maneira que tem hoje, gente que gosta de uma gordurinha e gente que detesta uma gordurinha, imagine que naquela época, vegetariano morria dentro da caverna,
porque não conseguia fazer o afluxo suficiente de energia e precisava de comer de fato, porque ficava muito tempo lá sem conseguir. A partir daí, o que é que vai acontecendo? Vai acontecer uma seleção natural daquelas pessoas que são mais afeitas à ingestão de alimentos de origem animal, que tem um potencial calórico maior. São leis para a sobrevivência. Isso está introjetado dentro de nós. E isso, hoje, não sei quantos milênios depois, para ser superado, não é simples e nem é fácil. É muito mais palatável a gordurinha da picanha do que aquele brócolis tão bonitinho ali em cima do prato. Porque quando a gente diz, mas você sabe, então por que não? Porque há outros elementos. Eu estou usando esse exemplo grosseiro, certo? Para a gente perceber que tem coisas que é literalmente assim, você diz, mas por que quando você vê a picanha, você fica salivando? E quando você vê o brócolis, você, pro lado. É porque tem elementos internos que estão aí envolvidos. E veja, para superar esses elementos internos, tem que ter o quê? Energia. Aquilo que vocês usaram na hora do segundo boa noite. E essa energia é só para vocês? Não. É para eles também. Ter energia porque o que é que acontece com aqueles que estão ao redor de nós, nos influenciando de alguma forma negativamente? São pessoas que estão presos ainda em uma janela do tempo, que não se deram conta de que a fila anda, de que a vida continua, de que é possível construir mais à frente. E aí, às vezes, quem está aqui vai dizer, mas que absurdo. Tu tá morto, velho, tá fazendo o quê aqui grudado? Se manda. Já viu o que você está falando, você está olhando, então você já sabe que está vivo. Mas eu acho que a gente precisa fazer algumas sinonímias para poder a gente conseguir absorver e ter mais compaixão para com os outros. Deixemos o desencarnado de lado. A criatura e o criaturo estão vivendo juntos. E aí, a criatura tem seus 40, o criaturo também. E aí ele troca ela por uma de 25. Quando ela descobre que vira aquele cacete armado, e aí ela encontra os dois na praia, a primeira coisa que ela vai olhar é a mulher de cima a baixo, para saber se tem celulite, se tem culote, se tem isso, se tem aquilo, para falar mal da outra. Ele está com outra, mas é pior do que eu. E aí, às vezes, 30 anos depois, quando ele passa com a outra, em algum ambiente que ela esteja, ela continua o quê? Miserável, assim, roubou de mim, destruiu minha família. Ou seja, ela está presa àquele momento. Imagine que se isso acontece conosco encarnados, imagine com quem passa pelo trauma da morte, aonde aquele momento que envolveu o seu desencarne é como se fosse um carimbo, certo? No registro psíquico dele. Imagine que às vezes um irmão fez uma grosseria com você, ou ao contrário, fez com que você perdesse seu carro. E aí, por causa disso, você já não fala mais com ele. Por causa disso, toda vez que você o vê, você já fica com asco em cima daquilo. É a mesma coisa, vale a pena? Quem é que passa mal com isso? Ele ou você? Você. Mas o que ele fez foi errado. Ele irá ter a oportunidade, frente à vida, de se consertar. Não porque você está dizendo que é errado, mas sim porque a vida é uma escola de aprendizado. E no momento que você libera o outro, você não está libertando ele, você está libertando você. Porque cada um só tem a chave para abrir a porta que liberta a si mesmo. Então, tendo noção disso, dá para entender como é que a criatura está aí colada em você ainda, certo? Relembrando coisas de um outro momento que já não é mais esse. Ou o contrário, não tem muito a ver com você não. Ela gosta de algumas coisas e ela não consegue mais absorver. Por quê? Espírito tem perispírito, mas ele não consegue absorver as energias dos elementos materiais. Então, se ele gosta de um cigarrinho, vai pongar em quem? Quem gosta de fumar. A pessoa sente e ele sente através da pessoa. Mas como é que é isso, Fernando? Simples. A grande dúvida do médium é, sou eu ou não sou eu? Quando alguma coisa dá uma sacudida lá por dentro, que ele nota alguma coisa estranha, por que é que ele fica na dúvida, sou eu ou não sou eu?
é porque ele sente aquilo que é do outro de maneira tão visceral que ele não sabe se é ele ou não. Aí dá para entender, não é isso? Que a dúvida é tudo que é médio. Imagine que esse elemento visceral tanto é para ele como é para o espírito. Então, no momento que o espírito se aproxima de você e faz aquela conexão, ele sente as energias que você está sentindo como se fosse ele. E é disso que ele se aproveita e por isso que ele fica aí fazendo de canudinho. Fumo, droga, comida, tem espírito glutão, certo? E continua ainda nessa mesma energia. E lógico, espíritos relacionados a outros aspectos, droga, sexo e várias outras coisas. Aonde ele quer ainda sentir no espírito algo que só é possível à estrutura do corpo físico. Então, essa é a gênese dos problemas que nos rodeiam. Mas como é que ele vai parar lá junto de mim? É que eu sou fissurado no cigarrinho. Então, quer dizer que essa energia está ao meu redor. Para a gente entender o que é isso, se eu fumo direto, onde eu chego, alguém não vai sentir o cheirinho do cigarro? Quando eu estou com um pensamento fixo, é como se o cheiro desse pensamento fosse perceptível pelos espíritos, que é o que a gente vai falar de padrão vibratório. É como se eu emanasse aquelas energias características daquilo, e o outro que gosta sente a distância. Então, esse é o contexto de quem vive atrelado a nós. E por que eu estou descrevendo isso? É para que a gente tenha uma percepção básica de elementos que constituem a dimensão espiritual. Porque às vezes a gente fica construindo a dimensão espiritual de uma maneira ainda muito similar ao que nossos pais dizíamos quando era criança, que metia medo quando ia no escuro, que falava do bicho-papão, que falava dos monstros, certo, que existiam do lado de lá. E o que a gente precisa fazer é entender que o que há do lado de lá são pessoas, vivendo uma experiência que, para estar conosco, grudadinho, significa que ela está relacionada ainda a contextos que faz com que aquela pessoa esteja percebendo-se na vida como se ainda encarnado estivesse. Para a gente entender também um pouco do que é isso, alguns talvez já tenham lido Violeta na Janela, né? É um livrozinho Água com Açúcar, mas fala de um espírito que desencarnou e ele ainda tem vaso sanitário. E aí tem gente que mete o pau no pobre do livro, né? Porque, lógico, tem algumas coisas que são absurdas. Se tem vaso sanitário, imagine, para nós irmos ao banheiro, é preciso ter matéria sólida. Espírito não come nada de sólido. Então, o que de acha que acontecia ali é o psiquismo daquela pessoa. Ela achava-se assim, e achando-se assim, operava como tal. Tá vendo como é que você está dizendo? Como é que a gente pode imaginar isso é um fato? Tem uma doença chamada anorexia nervosa. Então, é aquela mulher magra, esquelética, certo? Que morre por inanição, por não comer, mas cada vez que ela se olha no espelho, ela só se vê gorda. Mas, quem olha ela vê que ela está magra, esquelética. Então, a realidade que cada pessoa vive é a realidade que ele consegue perceber no seu psiquismo. Não adianta o outro dizer outra coisa. É aquilo que a pessoa vive. Então, essa é a condição que prende esses irmãos nossos, certo? Irmãos não por querer criar nenhuma relação para com eles a partir de mim, mas a partir do maior espírito que nós conhecemos no Ocidente, que foi Jesus, que nos chamou a todos de irmãos, certo? E entendemos todos encarnados e desencarnados. Irmãos, por quê? Por partilharmos a mesma situação. Eles estão partilhando daquilo que nós também partilhamos. Porque é a estrutura do humano. Então, quando começamos a entender assim, vamos começar a trabalhar a compreensão de não odiar, não querer mal, não se revoltar, porque tem um criatura ou uma criatura aí do seu lado que não larga do seu osso. Então, assim entendendo, a gente começa agora a sair de uma relação pessoal para entender o contexto onde se estabelece. Mas por que saindo de uma relação pessoal, Fernando? Porque ele diz que aquilo foi comigo. É porque vocês vão entender agora. No momento
que eu e Maria, que está sentada aqui na terceira cadeira, primeira fila, tivemos uma querela na vida passada. E ela queria arrancar meu couro, porque eu fiz umas poucas e boas com ela. Mas de tanto vir ao centro, eu não me iluminei não, mas ela começou a criar consciência. E aí ela vem, porque ela gosta das palestras. Mas ela está ali, já não está mais sintonizada comigo. Mas o que é que acontece? Se essa querela minha e dela não se resolveu em mim, vai aparecer quem? Joana, Paula e Rebeca. As três estão sentadas do outro lado. Que continuam vendo a relação homem e mulher como ela me via. E no momento que elas vivem a energia dessa relação, achando horrível o que eu fiz com ela, elas começam a reagir comigo como se fosse ela. Então já não é uma relação pessoal porque eu vivi com ela. É que essa energia que envolve a minha conduta, ela desperta nos outros sentimentos afins que começam a se dirigir contra mim, conscientemente. Às vezes inconscientemente, mas por vezes conscientemente. Então, por isso que não é uma relação só de pessoa a pessoa, mas daquilo que nós estamos gerando ao nosso redor. Isso para que a gente entenda que a questão não é minha amiga. A questão é a forma de como eu me relaciono nas minhas ações que mantém um padrão ao qual ela se via fixada. Se iluminou, que para me iluminar é entender e buscar o caminho dela, e me deixou. Mas como aquilo continua em mim, aquilo continua vibrando e outro aparece. É o que acontece. Vai à reunião de desobsessão, o espírito que está junto de vocês, mais sagaz, pega a ideia do que eu estou falando aqui, do que ele vai sentir lá com a energia dos bons espíritos, e diz, mas peraí, o que é que eu vou fazer aqui? Vou, tirar meu time de campo, porque aqueles de que eu gosto ainda estão vivos também. Existem outros que eu não lembro e que também tiveram boas relações comigo, então vou seguir minha vida. E vocês às vezes não alcançam isso. Mas como, Fernando? Eu não estou aqui obsediando ninguém. É, porque eles alcançam isso e vão embora. Nós esquecemos que existe um processo obsessivo que pode ocorrer de encarnado para encarnado. Mas vamos tirar a palavra obsessão, para a gente ficar com algo mais leve, perseguir o outro. Perseguir o outro. E aí a gente persegue a empregada, o porteiro, o filho, o marido. Em vez de viver uma proposta para a nossa vida, de compreensão da vida, de utilizar as dificuldades como elemento de aprendizado, a gente faz das dificuldades o motivo da gente viver, a tal ponto que não deixa as coisas se resolverem, porque sem aquilo não consegue ver sentido na própria vida. E aí a gente fica mantendo. Então, justamente já que a gente manteve, o espírito pegou a ideia e se mandou, durante um tempo a gente fica na boa, porque aquele cheiro desse halo vibratório nosso leva algum tempinho para trazer alguém de volta, como eu expliquei, da que estava aqui e das três que estavam ali. E a gente vai estar daqui a pouco de novo, sentindo coisas parecidas, não é mais porque aquele espírito está ali, mas é por causa de um outro, conectado à mesma energia da experiência vivenciada, está ali comigo. Então, ao falar de transformação, que eu perguntei, e aquela energia? Busquem ao levantar a oração, como ao dormir a oração, e nesta oração peça energia para si ser capaz de transpor os obstáculos que existem em você. E ore pelo seu dito obsessor, para que ele encontre energias, para dar ouvido a quem está próximo dele, auxiliando-o também a despertar e seguir a vida dele. Então você começa a gerar agora aí uma energia diferente, que se soma à energia dos espíritos que vão lhe atender lá dentro. E essa energia funciona como se fosse um antisséptico, que elimina aquela possibilidade de proliferarem coisas que são danosas para vocês. Então vocês estão aí o que? Arregimentando forças. Forças para quê? Para auxiliar-se e para auxiliá-lo. Já dizia o nosso amigo Francisco, né? É perdoando que se é perdoado.
certo? É compreendendo para ser compreendido. Então, essa é a sequência. E precisa de energia. Mas por que precisa de energia? Alguns de vocês podem estar aqui tão para baixo, se sentindo tão encurralado, tão acrisolado, quer dizer, tão fechadinho num lugar, que não tem gás para isso. Aí precisa fazer o quê? Estar aqui, no ambiente religioso, seja esse ou seja outro, aprender a sintonizar mentalmente com as energias benévolas, certo? Para unir essas energias, para ganhar uma forcinha e a partir daí começar a fazer a sua parte da tarefa, do trabalho, que é despertar para as oportunidades de aprendizado que essa vida lhe dá. Isso que a gente precisa. E esteja certo de que o que não falta aqui é auxílio. Você vai notar que às vezes você vem para cá pela primeira vez, ou vai conhecer a história de alguém, e depois que estava aqui, começou a passar mal. Chegou em casa, já não estava bem. Mas, Fernando, você me disse que tudo isso faz bem, porque eu estou me sentindo mal. É porque a criaturinha que está do seu lado, notando que você está começando a despertar para uma outra forma, mais lógica, mais racional, mais construtiva, de você se arrumar, vai gerar o que em você? Sensações desagradáveis. Para que você faça o quê? Caia fora e esteja de novo à mercê dela. Nessa hora, o que é que a gente faz? Vamos orar por ela. Vamos orar por ela e vamos dizer o seguinte: olha, eu sei que estou pior, mas se eu estou pior, lá é o hospital para isso, eu vou continuar indo. Pronto. A gente começa a dar, então, um outro dinamismo, de não arriar, certo? As nossas energias por causa disso. Mas isso que eu estou falando não é algo simples, não. A maioria de vocês aqui são visitantes. Poucos são trabalhadores dessa ou de outras casas. Mas acreditem que o que mais acontece com o trabalhador é, quando ele está mal, ele não vem trabalhar. Imagine, se eu descrevo e entendo que o trabalho desenvolvido aqui, seja esse ou qualquer um dos outros, envolvendo essa conexão de espíritos envolvidos na energia do bem, são salutares para me dar essa energia para conseguir ir rearrumando as minhas coisas. Quando eu não estou bem, eu devo vir ou não vir? Lógico que é vir. Mas o trabalhador não vem. Então ele mesmo continua mantendo uma abertura para ser prejudicado naquilo. E aí, lógico, é uma das perguntas que eu faço. A descrença na sua energia do trabalho começa em você. Começa em você. Já ao contrário, quando começam de vez em quando fazer essas coisas comigo, já desistiram. Porque se eu estiver doente, aí é que eu venho mesmo. Aí de vez em quando começa a me sentir tão bem, certo? Para arranjar outra coisa para fazer. Eu digo, não, mas tem que ir para o trabalho, certo? Então, a gente poder perceber qual é o tipo de energia que a gente está se envolvendo. Porque é esse direcionamento que parece ser simples, certo? Mas quando eu citei o exemplo do trabalhador da casa, é que se vocês acharem difícil para vocês, é difícil para quem está trabalhando. Porque, na realidade, não é por estar dentro de uma casa espírita ou dentro de um trabalho espírita que a pessoa está protegida, não. O que é, então, que pode nos proteger e nos dar uma blindagem para esse tipo de situação? O que é que a gente pode fazer para blindar-se, certo? No sentido de não permitir ou diminuir o acesso dessas influências. Aí, a gente vai lembrar de uma criatura fantástica, que simplesmente nos convida a uma coisa chamada o seguinte, a parábola do trabalhador da última hora. O mestre chega num salão como esses, e aí ele encontra 4 querendo trabalhar, ele leva para a vinha dele. Passa daqui a mais meia hora, encontra mais 4, e ele diz, ó, eu encontrei 4, mas o salão estava cheio. Ele falou, os 4 que ele encontrou foram 4 que já estavam despertos a querer fazer a parte dele. Então, por diversas vezes o Senhor vem ao grande salão pegar trabalhadores para a sua vinha. Para quê? Para que o trabalho da vinha seja feito.
Porque esse trabalho da Davi é o trabalho de transformação. Porque o que é que tem dentro do centro espírita? Tem algum santo ali encarnado? Não, é um doente. Igual, similar, que está apenas com um diferencial, ou deveria estar, de entender que a vida vai além do domínio do olhar físico. Ela envolve também a dimensão espiritual. E que, quando o elemento de percepção dessas duas realidades é ostensível em mim, trabalhar com ele pode diminuir o desconforto, o desequilíbrio que eu tenho quando percebo as duas dimensões ao mesmo tempo. Então ele começa a se educar para lidar com isso. E vem para cá, para quê? Eu venho aqui para doar as minhas energias para os meus irmãozinhos que estão precisando. Mero engano. Mero engano. Porque é dando que se recebe. Mas o que é que eu dou? Eu canalizo as energias que os espíritos utilizam junto com a energia animalizada para trazer o auxílio àqueles que precisam. Só que quando eles fazem isso, quem é que fica pegando a ponga dessa energia boa? Eu. Então, aqui é local de tratamento para todos. Para todos. Do porteiro, certo? Ao chefe da casa. Todos nós. Porque não somos perfeitos. Estamos aprendendo e nos transformando a cada experiência vivida. E que não é fácil de fazer essa transformação. Porque se lembra de como eu comecei a descrição de tudo isso. Que eu falei da camisa de lista com bolinha. Parece que ter a informação é suficiente para fazer a transformação. Não é. Não estou dizendo que a informação não tenha valor, mas que precisa ter mais do que a informação para fazer a transformação. E para a gente entender isso, e saindo dessa criatura de camisa de listas com bolinha, eu trago à nossa memória a ideia de um cidadão significativo, que corria e matava tudo que era cristão que encontrava. E aí, na estrada de Damasco, é ofuscado no cavalo e cai ao chão. E a partir daí, ele passa agora a construir o que hoje entendemos como cristianismo. Porque até aquela época, certo? O que se conhecia era Jesus. Cristo foi o elemento que passa a ser criado a partir de Paulo. E ele mesmo que fez essa conversão, para a gente entender que informação não é o suficiente, certo? Ele dizia, por muitas vezes faço muito mais do mal que não quero do que do bem que quero. Porque essa transformação não é mágica. Não foi porque ele viu Jesus que se transformou. Não é porque eu aceitei Jesus que eu vou me transformar. Aquilo abriu apenas a porta do porão, das coisas que estavam lá dentro que eu tenho que arrumar. Cabe a mim agora descer ao meu sótão, certo? E ir ali arrumando as coisas para dar uma organicidade ao quê? A minha própria vida. Então, esse trabalho dito de desobsessão, vamos entender como um trabalho de reharmonização, é um trabalho de reharmonização para o desencarnado e para vocês. Para todos os espíritos aqui presentes. E nós precisamos perceber desse jeito para que a gente se implique nesse processo. E aí, então, faça desse trabalho algo muito mais rico em resultados do que o que a gente esperava. Porque a ideia do resultado não é que a partir do mês que vem vocês estejam aqui de coroinha, batendo a carteirinha do espírita. Não é isso. Não é isso. Um outro grande homem já disse, se tivesse escrito por Allan Kardec, fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Mas está escrito, fora da caridade não há salvação. E aí a caridade que eu trato aqui não é a caridade de dar sopa, não, porque essa é mais fácil. A gente dá sopa para a criatura, a gente pega os legumes e tudo, vai lá dar sopa, certo? E se acha o gás, dá champanhe para quem gosta ou dá coca para quem gosta, Coca-Cola. E aí, dá sopa e acha que está fazendo aquela maravilha. Aí o dia que a gente vai dar sopa, o negão do outro lado mete a mão e a sopa quente cai na cara da gente. E a gente só falta imaginar ele sendo queimado
pelas labaredas do inferno. Porque o que a gente quer é que ele diga muito obrigado. Mas por que você fez isso? Pô, eu estou tentando dormir, você já é o quarto grupo que passa aqui me oferecendo sopa. Não tem o respeito de me perguntar se eu quero. Eu vou ter que botar uma placa aqui na frente? Então, a caridade maior é a caridade que você precisa fazer nesses movimentos. Porque todo mundo sabe pegar o miserável e estender uma vara de pão. Agora, quando é seu chefe que está pisando em sua cabeça, você sabe ser caridoso para com ele? Em vez de imaginar que ele seja queimado em óleo fervente, orar por ele e pedir que ele também possa se iluminar? É essa a caridade. É essa a caridade que é a caridade que ele nos conclama, que ele nos chama, para a gente buscar desenvolver. Aí a gente pega os 5 livros do Pentateuco Espírita, né? Que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e Gênese. Sovaco embaixo do braço, bota para dormir embaixo do travesseiro e agora vai ser um espírito melhor. Mero engano também. Não é assim. Ah, mas agora não é embaixo. Eu decorei todos. Mero engano. Mero engano. Porque para você ter se transformado e melhorado, basta uma frase. Para você pendurar na porta de sua casa, depois você pendurar na porta do trabalho. Amai-vos uns aos outros. Só precisa decorar essa frase. Só que é decorar dentro do coração. Porque quando chegar em casa, você vai aprender a ser um irmão e não um cobrador, um acusador, um aviltador. No trabalho, porque no trabalho você vai aprender a ser um irmão para com os que trabalham com você. Para aquele que quer competir, passar por cima de você. E você já sabe que desta vida não se leva a nada que a traça e o ferrugem corrói. Você apenas olha e ora por ele, porque ele ainda é um menino travestido de homem. E você com essa mesma frase, vai estar no balcão trabalhando e ver um daqueles ignorantes que só falta bater em você. Quanto mais ele grita, você fala de maneira mais suave, tranquila e serena. Por quê? Porque quando você olha, vê que ele está cheio de lixo. E o lixo que eu estou falando não é para desmerecer a pessoa, não. O lixo são as energias negativas que ele está se deixando envolver para estar tratando você, que não tem nada a ver com aquela história daquele jeito. E aí você, que lembrou dessa frasezinha, vai fazer o quê? Eu é que não vou dar ao outro o direito de jogar em cima de mim o lixo que ele atrai para cima dele mesmo. Então, são pequenas mudanças que vão fazendo com que o contexto esteja diferente. Mas, Fernando, que diacho isso tem a ver com a tal da ideia do irmão em regresso? Vejamos. Nós temos, às vezes, a maneira de olhar, o hábito de olhar a vida, como se existisse um mundo espiritual, de um lado, e um mundo material, do outro. Como se nós fôssemos nos tornar espíritos, quando a gente bater a caçuleta e for para o outro lado. E a gente esquece que esses mundos são entremeados. Os espíritos interagem conosco, aurindo determinados elementos nossos, nos induzindo a muitas coisas. Porque Kardec faz uma pergunta aos espíritos, né? Os espíritos nos influenciam? Ele vai responder, quiçá eles lhe controlam, sem nem vocês perceberem. É aquela intuição, aquela inspiraçãozinha. Vou direto para casa. Vá hoje não, vá agora não, vai estar engarrafado, toma uma cervejinha. Ou então eu não deveria comer aquele pão cheio de queijo, presunto, não sei o quê, mas tinha alguém do lado que queria saborear aquilo de novo. Deixa para lá, é besteira, um pãozinho só não faz mal não. E aí, ó, embarquei na história. Então, a inspiração e a intuição são elementos de expressão desse contato interdimensional que vamos chamar de mediunidade, mais presente em todos nós. E aí é preciso ter um nível de discernimento
para dizer o seguinte, que foi o que Paulo dizia, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas como é que eu vou interpretar essa história do convém, do que é lícito? Porque você é livre, somos livres. Agora, o que é que convém? Não dá para eu saber o que convém se eu não tenho uma proposta para mim mesmo clara na minha cabeça. Então, a primeira ideia é, qual é o seu propósito de vida? Qual é a proposta de vida que você está lançando para si mesmo? Ou você está vivendo igual aquele bichinho? Eu tenho uma cadelinha chamada Fofura. Como é que é o dia a dia dela? Ela acorda de manhã, vai lá e olha se tem comida, se tem água, certo? E aí, se tiver comida e tiver água, ótimo. Se não tiver, ela não vai perguntar, será que alguém roubou minha comida? Será que Fernando hoje dormiu até mais tarde, por isso ele não botou? Não, vai ficar no máximo latindo ali e acabou. E daqui a pouco alguém vai lá e bota a comida para ela. Ela come, está satisfeita, brinca, corre. Meio-dia, cachorro normalmente uma vez por dia, a gente bota 2 lá em casa, né? De novo. Então a gente vive só para acordar, trabalhar, comer, continuar a trabalhar, assistir televisão, ou ir no barzinho, comer, dormir de novo, e isso é o nosso dia. A gente não constrói um sentido para isso. Ah, Fernando, mas o meu sentido era conseguir construir a minha casa, ter os meus filhos e a minha família. Que casa? Como é que está a sua casa? Qual é a psicosfera que ronda a sua casa? Qual é a atmosfera que se constitui na sua casa? Família? Que família? Você de fato está conectado com todos ali, buscando ver qual o melhor que você pode dar de si, na compreensão do outro e no auxílio do outro, para lidar com as diferenças do outro e com as suas dificuldades? Você está olhando para eles como alguém que cobre ou como alguém que acolhe? Então, esses elementos passam a ser propostas quando você começa a olhar para ele e construir metas que lhe sejam possíveis. Aí você começa a ter uma proposta, um sentido para em prol dele poder trabalhar. Às vezes alguém vai dizer assim, meu sentido é amar o próximo como a mim mesmo. Como é que você se ama? Ela não sabe. Como é que você vai amar o outro como a si mesmo se você não sabe nem como é que você se relaciona consigo mesmo? Então veja que esses elementos, eles querem dizer que viver é implicar-se naquilo que faz. E evoluir é fazer com que esse implicar-se seja um elemento consciente. Não é igual ao bichinho que vai lá, passa a ser consciente. Me faltou o dinheiro para comprar o alimento. Mas o que foi que eu fiz com aquele dinheiro? Eu joguei em cachaça, eu deixei de botar na poupança, eu gastei com o que não devia. O que foi que eu fiz? Será que eu tenho que agora redirecionar os meus gastos? O que é que eu tenho que fazer? Ou seja, usar a massa cinzenta que tem aqui em cima. Mas o que é que isso tem a ver com a tal do regresso? É que a vida, ela é um contínuo. Nós aprendemos na carne e fora dela. Então, quando vamos falar do mundo espiritual, no mundo espiritual existem unidades de tratamento, de apoio, de suporte, de auxílio. E existem algumas estruturas também de desagregação, destruição, de adoecimento do outro. E para onde é que eu vou? Para onde você vai? Não, para onde você está indo. Porque todo dia que você dorme, você desdobra e sai do corpo. E quando sai do corpo, você vai para onde? Para aquilo com que seu espírito se afiniza, com que ele tem sintonia. Então, comece a mudar conscientemente as suas atitudes para gerar uma sintonia diferente, para que você não esteja ao desencarnar aqui nesse salão ou em outro similar, pongado nas costas de alguém, porque ainda não consegue entender que a vida é um contínuo, que você é um espírito imortal. Mas, Fernando, foi o assaltante que tirou a minha vida. A sua vida não, tirou a vida do seu corpo físico. Você continua vivo e vá adiante,
Porque se você não constrói para você, o que você quer que aquele que está ao seu lado também construa, você está sendo hipócrita. Está sendo hipócrita. Então eu tenho que me olhar desse jeito. Então eu estou atraindo para mim o desencarne? Não, meu filho, você vai desencarnar quando tiver de desencarnar. Não tem essa história muito de atrair. A não ser se suicidar-se, certo? Consciente ou inconscientemente, né? Porque, por exemplo, fumar está destruindo a si mesmo. Drogar-se é destruir a si mesmo. Trabalhar sem feriado, sem férias, como alguns o fazem, é também destruir-se a si mesmo. É não respeitar a necessidade que o corpo tem de descanso. Então, veja, é esse tipo de coisa que a gente precisa começar a despertar. Para que, então, ao nós adormecermos, o nosso espírito está alinhado com essas ideias, com essa disposição. Então, quando a gente desencarna, porque vamos morrer um dia, né? Se vocês forem o primeiro para poder me receber, que eu vou precisar de muito auxílio, me recebam do lado de lá, certo? Vai precisar de quê? Quando chegar do lado de lá, manter o que está fazendo. Então, se habitue. Ah, mas eu não consigo. Mas eu não estou dizendo que você vai conseguir de um dia, uma noite por dia. Eu citei Paulo. Agora, se coloque no processo de entender que essa é a necessidade, que essa é a proposta, que quando você se coloca nessa proposta de coração, o que não faltam são mãos se estendendo para que lhe auxilie a conseguir. Como vocês não vão ver lá dentro, mas vocês vão ver aquele grito, aquela história, né, que está lá dentro. Mas imagine que além daquilo ali, há um número 10 vezes maiores de familiares daqueles espíritos que estão aturdidos na dor. Esses que estão 10 vezes mais do que ele, estão de mãos estendidas orando por eles. Imagine, se você visse seu filho sofrendo, você não ia estar orando por ele? Iria. Então tem mães, pais, irmãos, amores ali, numa camada além daquela, e que vocês podem sentir. Basta que você abra o coração para essa energia. E se some a eles. Porque são essas mãos que estão ali esperando que esse espírito, ao chegar ali e receber o choque anímico, que é quando ele incorpora, né, no linguajar comum, ele recebe aquela energia animalizada ali do médium, ele às vezes desperta. Espera aí, a vida continua. Aquilo foi o passado, não é agora. Eu posso ir adiante e aceito o auxílio de luz que essas mãos estão direcionando para eles e se deixam resgatar. Então, a proposta é que desencarne. Ele vai descrevendo, então, que, por exemplo, quem é que vai desencarnar e vai estar nesses lugares procurando ajudar? Quem não está aturdido ainda, apenas querendo viver o que existe aqui. Então, se trabalhe para isso, porque quando desencarnar, você vai estar trabalhando com essa equipe de espíritos que estão auxiliando outros espíritos. Mas, Fernando, eu vou viver só para trabalhar para depois o que é que você, depois de desencarnado? Não, porque quando você faz isso, melhora a sua vida, é agora, é aqui. Muda a presença dos espíritos que estão ao redor de você. Porque eles não encontram mais aquela energia negativa presa a coisas que não têm valor para a edificação da alma. E aí, então, o amigo que regressa é esse amigo que veio, está tomando a lição e está dando o melhor de si, para que quando retornar à pátria espiritual, não precise voltar de novo à experiência do corpo físico para repetir a mesma coisa, porque passou a existência no corpo físico como se fosse um gatinho, um cachorrinho, um elefante, que não raciocina, que não analisa, que não busca se superar, que não busca ir além, que não busca ter compaixão, porque é através da compaixão que eu não preciso viver todas as dores em mim. É através da compaixão que eu faço com que a dor do outro seja sentida por mim tão visceralmente que eu aprendo através dele. Então, o irmão de regresso é esse irmão, que buscou fazer a sua trajetória de aprendizado e regressa à vida espiritual e assume nessa vida espiritual uma postura, uma posição de auxílio a tantos que necessitam. Que aí alguns vão chamar de espírito de luz. Somos todos nós, quando nos direcionamos a fazer isso. Porque isso é um processo
que vai se ampliando cada vez mais. E é esse o convite que nós precisamos ter claro em nossos corações, ao lidar com a realidade espiritual e a realidade material. Para que a gente deixe de ver os espíritos como coisas demoníacas, deixe de ver os espíritos como coisas que nos controlam, para entender que ele vai encontrar guarida se eu der guarida. E aí eu que preciso estar apto a me fiscalizar, a observar aquilo que eu faço, para poder então lidar de outra forma. Quando nós estamos olhando e abordando isso, vamos lembrar de nosso lar. Porque quando a gente começa a mudar a diretriz, a gente adora um salto alto. Então, bota o Pentateuco embaixo do braço, começa a fazer palestra, vira coordenador de mediúnica, trabalhador da casa, médium, e começa a aumentar o salto. E aí, quando cai, fica triste. Diz que os espíritos deram uma rasteira. Não deu rasteira nenhuma, não. É que ele se colocou em cima de uma plataforma que não tem solidez nenhuma. É a plataforma do discurso. Porque pegou esses livros, botou embaixo do braço, agora olha para os amigos que antes faziam aquilo que ele também fazia e os vê como execração. Não. Jesus, quando veio, ele disse que veio para os doentes e não para os sadios. Então, quando eu desperto, era para continuar com os meus, compartilhando com ele na energia positiva que eu aprendi a vibrar. E não o contrário, denegrindo ele como se eles não prestassem. Não é isso. É o inverso. Aquela é a minha realidade. Enquanto eu estiver dentro dela, vou vibrar a favor de que os que ali estejam despertem. Porque eu estou vivendo aquela realidade como o irmão de regresso. É aquela pessoa que está no corpo, mas sabe que é espírito imortal. Sabe que a sua missão é missão para consigo, na sua própria autotransformação. Sabe que o mundo espiritual se constrói dentro de si mesmo. Que a paz tanto buscada se cultiva dentro de si mesmo. Que o amor que tanto se quer tem que dar a oportunidade de florescer dentro de si mesmo. Porque ninguém dá para o outro aquilo que não tem para si mesmo. E por isso que a experiência no corpo físico é essa possibilidade maravilhosa, aonde você vai dizer, mas que irmão eu recebi. O irmão que você precisava para despertar, o que era necessário para você evoluir. Mas que chefe eu recebi. O chefe que você precisava justamente para aquilo. Mas bateram com o meu carro, levaram a lateral inteira, e o cara era um bêbado, só porque o juiz era amigo dele, ele não vai pagar nada, eu vou ter que pagar tudo aquilo, isso é injustiça. Não, a vida está lhe convidando a aprender algo com aquilo. Porque tudo na vida é justo. O que é que você está precisando aprender com aquilo? Porque como você ficou apegado ao custo do conserto, tem 5 anos que você ainda resmunga sobre a mesma coisa, aonde o dinheiro não vale os seus 5 anos de vida. Então, o irmão de regresso é o pedido que a doutrina espírita faz, para que entendamos que esse regresso é o regresso do nosso psiquismo, a consciência de que somos seres imortais.